O que é que são derivativos? Derivativos, eles são contratos que o preço desses contratos, eles variam, tá, em relação ao ativo subjacente. Então, os primeiros derivativos que a gente teve no mercado financeiro, geralmente eram derivativos de commodity agrícola, né, derivativos de... na Grécia Antiga, por exemplo, havia esse derivativo de azeite de oliva. Então, alguém plantava o azeite, só que só ia poder colher daquilo há muitos meses depois, quando a safra saísse. E a pessoa precisava vender, por exemplo, aquele azeite. Estou falando azeite, mas esse é um exemplo. Mais recentemente, esse tipo de contrato ficou muito popular com trigo. No Brasil, ele é muito usado com soja, por exemplo, onde imagina que eu estou plantando soja, só que eu vou colher a safra da soja daqui a 4 meses, 6 meses, talvez, e eu preciso garantir a venda dessa soja, porque eu não sei quanto é que vai estar o preço dessa soja daqui a 6 meses. Então, existe um produto chamado contrato futuro. O que é o contrato futuro? É você negociar o preço de um ativo numa data futura. Então, imagina que se a soja, digamos, a soja está R$1 o saco, e ela está sendo negociada para ser entregue daqui a 6 meses a R$1,20 o saco, eu, como produtor de soja, eu posso simplesmente entregar a soja agora, ou melhor, produzir minha soja agora e entregar ela só quando ela for produzida lá daqui a 6 meses, digamos. E eu já sei qual é o preço que eu estou vendendo, tá? E isso é interessante tanto para mim, porque eu consigo garantir meu ganho. Se a soja tiver 80 centavos, 50 centavos, eu não vou perder um dinheiro, que muitas vezes vai ser mais do que eu ganho, mais do que eu tive de custo para produzir aquela quantidade de soja. E também para o produtor, ou melhor, para o consumidor de soja. Imagina que eu tenho uma produção, preciso ter um influxo grande de soja, e pode ser que daqui a 6 meses o preço da soja ele esteja muito caro, ele tenha aumentado de preço. E aí eu vou ter que repassar esse aumento da soja para meus consumidores, ou na minha cadeia produtiva. Então, tanto o vendedor, ele pode vender e travar o preço, garantindo a oferta, garantindo a continuidade daquele negócio, quanto o consumidor, ele também, o consumidor, digo, a ponta compradora do insumo, desse insumo agrícola, ele pode já comprar com o objetivo de garantir o preço e se proteger de uma alta. Tem uma história super interessante, tá, sobre derivativos, que a gente até conta lá no blog nosso, Nox Bitcoin do Investificar. Ela conta sobre a história da criação do McNuggets, tá? Um McNuggets, aquele empanadozinho da McDonald's. Na década de 80, a McDonald's criou esse produto, fizeram os testes de marketing e queriam lançar o produto em todos os Estados Unidos. Então imagina a logística, a complexidade disso, de você garantir um estoque de frango para distribuir todo o produto num país todo, tá? Então se envolve em complexidades logísticas tremenda. E a McDonald's não conseguia um contrato com os fornecedores de frango para garantir que eles iam garantir o preço do frango estável para a McDonald's poder fazer uma campanha de televisão nacional falando que o McDonald's ia custar aquele preço fixo lá, né? Que a McDonald's queria vender o máximo e queria fixar o preço do novo produto para o consumidor. E aí a McDonald's contratou um dos maiores consultores financeiros do mundo, chamado Ray Dalio. Tem um hedge fund chamado Bridgewater, super conhecido, que ele resolveu esse problema, ajudando os produtores de frango a operar derivativo. Como é que ele fazia isso? Olha, o preço de um frango, ele é fruto simplesmente do custo da ração, tá? O resto, água e tempo para o frango crescer, para o pinto virar frango. Então, basicamente, o que é ração? A ração do frango é milho e soja. Então, se ele travasse o preço do milho e da soja, os produtores tinham certeza que iam saber os custos dele, não iam estar sujeitos à volatilidade de mercado, e iam conseguir saber o custo final de um frango grande para virar o McDonald's, que ia ser distribuído em todos os Estados Unidos. Então ele conseguiu usar derivativos e conseguiu fazer com que esses fornecedores de frango conseguissem assinar contrato garantindo o preço fixo do frango por um período longo o suficiente, que a McDonald's topou lançar o McNuggets e o produto virou o sucesso que a gente conhece hoje, tá? Mas como é que eu trago isso para o mundo de Bitcoin? É a mesma lógica, eu consigo negociar contratos de Bitcoin
sem ter esses bitcoins, tá? Eu não tenho esses bitcoins depositados, eu deposito simplesmente uma margem para eu operar, os derivativos mais comuns negociados no mercado de criptomoeda, um desses derivativos, existem outros, tá? Mas justamente são os contratos futuros de Bitcoin, onde você negocia o preço do Bitcoin na data futura. Então, assim, como ficou claro nos exemplos, se você for pensar, esses derivativos podem servir muito para especulação, que é o interesse de quem é trader, né, de quem quer ganhar dinheiro no mercado, quem quer aproveitar a oportunidade, mas eles também são instrumentos de transferência de risco. Ou seja, um produtor ele consegue transferir o risco de uma produção que ele está fazendo para o mercado. Da mesma forma, um comprador também consegue transferir um risco de custo que ele vai ter para o mercado. Então, em última instância, derivativos são instrumentos de transferência de risco que eles são excelentes para especulação e para trading.